num texto da Bíblia muito conhecido, mas antes de ler eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pastor João Luiz de França, louvar a Deus também pela vida do irmão Martins, este servo do Senhor, daí nos auxiliando, nos ajudando, nos alegrando, tem cuidado de nós. Livro do começo de todas as coisas, livro do Gênesis, capítulo 6, versículo de número 16. E eu quero que os irmãos fiquem com sua Bíblia aberta. Deus vai falar poderosamente através de sua palavra aos nossos corações esta noite. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 16. Quantos encontraram, digam amém? Amém. Muito bem, meus amados. A palavra de Deus diz assim: farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhes andares um embaixo, um segundo e um terceiro. Diga comigo: um embaixo, um segundo e um terceiro. Mais uma vez, bem forte: um embaixo, um segundo e um terceiro. Diga: um, dois, três. Muito bem. Todos nós conhecemos a história bíblica e despertadora que até os dias de hoje nós temos que analisar, meditar, refletir. Porque a Bíblia, ela diz: lembrai-vos dos dias, dos tempos de Noé, né? E esta história hoje ela nos traz aqui uma reflexão, mas o que me chama muito a atenção é que Noé, este homem fiel a Deus, temente ao Senhor, nos mostrou uma lição tremenda, tanto do lado familiar, como do lado, digamos, espiritual, entre ele e Deus, relacionamento, tá? E a sua coragem, ou seja, ele foi um homem muito corajoso. E Noé, ele era um homem muito zeloso pela sua família. Mas antes de entrar no texto que nós acabamos de ler, nós temos que voltar do capítulo 6 e analisarmos bem o que Deus estava dizendo. Primeiro, Deus anuncia a ele um dilúvio, né? Deus fala para Noé fazer uma arca. Deus olha para a terra, vê a sinceridade no coração de Noé, mas ele também vê a impureza, né, a corrupção na vida de muitas pessoas. Agora vejamos bem, meus amados irmãos. Deus não disse assim: entra você e tua mulher na arca. Deus não disse assim. Primeiro Deus diz: faz para ti uma arca. Mas na frente nós encontramos Deus dando a segunda ordem para Noé, dizendo: entra tu e toda a tua família na arca. Esta expressão, toda a tua família na arca, Deus estava dizendo: salve a tua vida e aqueles que lhe pertencem também. Noé, ele fez assim, estava lá ele, a esposa, os filhos, as noras, né, os genros e etc e tudo mais. Mas pastor Fabiano, se era chuva, quem lembra quantos dias de chuva foi? 40 dias e 40. Muito bem. Imaginem, meus irmãos, esta chuva. Agora imagine Noé construindo esta arca. E a esposa de Noé chega e pergunta para ele: o que tu estás fazendo? O Eterno mandou construir esta arca, porque ele vai destruir a terra com a água, e nós precisamos fazer. Vai demorar, mas eu preciso fazer e obedecer. Ela não questionou, nem duvidou, muito pelo contrário, ela foi uma incentivadora do projeto de Deus na vida de Noé. A esposa de Noé foi muito inteligente. Agora, uma das coisas que me chamam muita atenção é que Noé, ele era crente. Ele tinha um alvo, tinha um objetivo, porque quando as pessoas diziam que ele era louco, ele continuava
e fazia, e estava trabalhando, porque Deus tinha falado com ele, ele teria que cumprir uma missão. Ou seja, para que isso, velho, louco, doido, ficou maluco, perturbado? Você está perdido, isto não vai acontecer. E ele não, ele conhecia a voz de Deus. Diga comigo, ele conhecia a voz de Deus. Meus irmãos, é muito bom ouvir Deus falar. Mas eu descobri na Bíblia que existe uma coisa que é melhor do que ouvir Deus falar. Pastor, isso é uma heresia? Não, irmã. Uma coisa que é melhor do que ouvir Deus falar é conhecer quando Deus está falando. Aleluia. É muito bom conhecermos a Deus, mas tem uma coisa que é melhor do que conhecermos a Ele. É você prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu me lembro, pastor João, de um pastor, talvez o senhor lembre também dessa história, estudar no Brasil. A esposa do pastor, já de uma certa idade, queria mudar de uma cidade para uma cidade bem melhor, para uma casa melhor, né? E ele dormindo à noite, ela levantou e colocou a mão na cabeça dele e acordou ele, e ela disse que Deus estava falando com ela, ordenando ele a sair daquela cidade, que Deus iria pesar a mão sobre ele, etc. Tudo mais. A esposa profetizando para o marido, né? Isso é difícil, né? Muito bem, só que o pastor, um homem de Deus, um homem experiente, conhecia a voz do Senhor. Quando Deus, dizendo ela que era Deus, ela disse assim: que a graça do Senhor esteja contigo. Ele então levantou as duas mãos para cima, pediu a ela que ficasse de joelho, e a esposa obedeceu, claro. E ele então disse: Deus eterno, eu lhe agradeço, Senhor, porque eu conheço a tua voz, mas eu também conheço a voz da minha Senhora. Muito obrigado. Então Noé, por que Noé não parou de construir a arca? Porque ele conhecia a voz do Eterno. É muito importante o crente ter a certeza absoluta e dizer: eu sei que foi Deus quem falou comigo, eu tenho que construir essa arca. Agora um detalhe tremendo, meus irmãos, é que ele disse: você vai ter que dividir a arca, não é? Você vai ter que fazer departamentos na arca. Como assim, Senhor? Um embaixo, um segundo e um terceiro. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Aí eu analiso, tinha que ficar os animais, eles tinham que comer, tinha alimentos, e Noé e sua família também teriam que ficar junto. Ou seja, três coisas diferentes uma da outra. Agora, o primeiro andar da arca estavam os animais, o segundo andar da arca ficou os alimentos, o terceiro andar da arca ficou Noé e sua família. O primeiro andar da arca estavam os animais, representa e simboliza o mundo de pecado. O segundo andar da arca fala do orgulho. O terceiro andar da arca representa o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque foi lá que ficou a pomba, que é símbolo do Espírito Santo de Deus. Noé não ficou embaixo, nem no segundo, ele subiu para o terceiro. O terceiro andar da arca fala também do centro da vontade de Deus, fala da vida daqueles que andam na direção de Deus. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo em que a terra, a natureza, o mar, tudo está anunciando que Cristo já volta, que Cristo está voltando. Nós vivemos num mundo em que hoje é comum as pessoas pecarem e dormir pecando, e acordam pecando e vai trabalhar normal aquilo para ele. Nós vivemos em um mundo em que o pecado está se alastrando, está dominando novamente as pessoas, roubando a personalidade humana, destruindo o caráter que Deus criou. Nós vivemos num mundo em que o pecado está tomando de conta dos nossos adolescentes, nas escolas, nas universidades, né? E muitas pessoas sendo induzidas a pecar através de meios de comunicações e etc. tudo mais. Nós vivemos em uma época em que a pessoa diz: nada na minha vida está dando certo, não sei porquê, porque quando eu era católico, eu era isso, eu era aquilo, eu não tinha esse problema, e hoje porque eu sou crente, eu ando cheio de problema e minha vida está dando errado. Meus amados irmãos, o primeiro andar da arca, ele ainda existe no mundo espiritual.
espiritual. Os animais falam de pessoas. Por que animais estavam no primeiro andar da arca? Porque eles não podiam se misturar com a família de Noé. Os animais não podiam se misturar com os alimentos, teriam que comer numa hora certa, no momento exato. E animais falam de quê? De ignorância. Animais falam de algo que não tem sentimento. Animal fala de algo que não tem amor, fala de algo que não tem pudor. Animal fala de algo de raiva, de ira. E eles tinham que ficar no primeiro andar da arca. Já imaginou se Noé estivesse junto com a família dele e os alimentos misturados com estes animais, leões, serpentes, girafas, elefantes e tudo mais ali, tudo iria virar uma bagunça. Diga para o seu irmão: meu Deus é organizado, irmão. Diga para ele: o meu Deus é organizado. O primeiro andar da arca estava os animais, representa o mundo de pecado. Segundo andar da arca, o mundo de orgulho. Terceiro andar da arca, o mundo espiritual. Nós vivemos em uma época, meus amados irmãos, que da invenção de valores. Hoje, em alguns lugares, você vale o que você tem, o que você faz, o que você fala e etc. e tudo mais. Hoje nós vivemos em uma época em que os elogios, os aplausos nos faz nos dormir bem e acordar e trabalhar bem. Nós vivemos hoje em um tempo em que queremos que os holofotes venham e pairem sobre nós e que as plateias, o mundo, a mídia olhe para nós e nos coloque em questões de segundo para sermos conhecidos. O pastor João vinha comentando no seu carro e ele falou uma palavra interessante. Veja bem, queridos irmãos, a mídia, ela é como uma prostituta. A prostituta dorme hoje com um homem e amanhã ela dorme com outro homem. A mídia, ela lhe pega hoje e lhe coloca lá em cima. Amanhã ela lhe derriba e lhe coloca outro no teu lugar. Agora o eterno Deus é diferente. Ele te pegou debaixo do primeiro andar da arca, do mundo de pecado, e te levou até o terceiro andar da arca, o mundo espiritual. E o crente que está no mundo espiritual, ele é diferente, ele é sensível, ele se aquebranta, ele se entrega, ele se rende, ele ouve, ele escuta, ele obedece, ele é humilde, ele é simples, ele é comum, gosta de ler a Bíblia, ele ainda é crente que guarda os princípios primitivos da igreja do Senhor na terra, ele ainda obedece o que está escrito em Provérbios: não remova os marcos que puseram os teus pais no mundo antigo. Ele não é aquele tipo de crente que agora, porque entrou a tecnologia, ele esquece de Deus e agora tem que ser tudo na barra do dedo, apertou aqui, acabou. Não, ele ainda é aquele crente que foi na Bíblia, que fica de joelho, que derrama lágrimas. Ele ainda é aquele crente que gosta de ouvir a doutrina do seu pastor, que quando Deus desce o cajado, ele diz: eita, culto bom e maravilhoso. Ele é crente mesmo, no sol, na chuva, dentro do fogo, seja lá onde for. No mundo espiritual, o crente anda no reino de Deus, e o reino de Deus é baseado em três coisas: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu estou lhe dizendo que quem está no mundo espiritual, ele tem paz para sua alma, e ele é alegre e anda cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pergunte para o seu irmão: qual degrau da arca que você está, meu irmão? Pergunte mais uma vez, olhando com carinho, diga: em qual degrau da arca que você está, meu irmão? Diga assim: os três, diga comigo por favor, os três andares da arca. Diga: o primeiro estavam os animais, o segundo estavam os alimentos, o terceiro estava Noé e sua família. Aleluia, irmão Martins, eu acredito, eu tomo posse. Agora o que me chama a atenção, irmã, que o segundo andar da arca fala do orgulho, estão os alimentos. Quem não gosta de receber um elogio, né? Por exemplo, eu olho para o pastor João, um homem bonito, um homem elegante, uma pessoa amável, uma pessoa, eu do Brasil assistindo ele pregar, minha esposa junto com a minha família lá em casa, a gente ouvia ele quase todo dia: ó, minha filha, esse aqui é o homem de Deus que vai me receber lá em Nova York. Ela olhava para ele, mas ele é muito alegre, esse pastor, né? E a gente vê, né, assistindo lá as mensagens,
e ver realmente que é um servo de Deus que merece ser respeitado e tem uma unção de Deus linda, maravilhosa, algo, um brilho diferente, né? Mas quem não gosta de receber um elogio? E quando eu estava em Belo Horizonte, que eu morava com os meus avós, se tem algum mineiro aqui, com certeza vai gostar disso. E se tiver queijo na sua casa, me convide para ir comer depois. Mas o pastor não. E o irmão Martins também. Só que um dia eu estava em Minas Gerais, irmãozinho, estudando, saí da escola e as mineiras, como todos sabem, né, os nordestinos também, são muito lindos, é um povo muito lindos, né? E também um povo que quando se torna orgulhoso, misericórdia, mas graças a Deus não tem. Diga assim, aqui não tem, diga, aqui não tem. Diga assim, eu não sou orgulhoso, diga para ele, eu não sou orgulhoso. E eu analisando que um dia a moça muito linda que passava todo dia na rua, aí eu estava sentado, um monte de colegas, e lá vem aquela moça muito bonita, de botona, de calça, aquele cabelão lindo, né? E eu digo, oh Jesus, misericórdia, pobre com teu sangue. Aí o irmão que estava do meu lado, ele começou a dizer assim, olha que aviãozão, Jesus, seu sangue, cobre-me com teu poder. E começou, não é crente não, infeliz. Ele disse, como assim, você está vendo aquele negócio passando ali? Que coisa, o que? Aquela mulher. Aí quando eu passando, o cidadão disse assim, ei! Aí ela nem olhou para ele. Aí ela nem olhava. Aí quanto mais ele falava, ei gatinho, aí aquela se rebolava mesmo. Aí aquela gostava. Aí quando foi lá na esquina, aí ela deu uma olhadinha assim de longe, sacudiu o cabelão assim e deixou todo mundo babando. Ou seja, o orgulho nos faz crescer, ser aquilo que nós não é. O orgulho destrói a natureza e nos faz afastar do real, da coisa sobrenatural. Quando foi um dia, uma vereadora jovem da minha igreja chegou para mim e disse, hoje tu pregou, hoje parabéns. Chegou para mim e me deu um abraço, rapaz, mas hoje você foi, hoje parabéns, pastor. Aí eu cheguei em casa e disse para minha esposa, e quem disse que eu dormia? Eu disse, poxa vida, a irmã disse que eu preguei bem, rapaz, e ela é crítica, né? E eu me vi um sonho, eu olhava para minha esposa, ela dormindo, e, rapaz, que alegria. Mas eu aí eu não dormi de noite, irmão. Eu disse, poxa vida, depois eu sou pregador mesmo agora, viu? Aí eu já amanheci um dia diferente, fui para a igreja diferente, a coisa foi diferente. Porém o Espírito de Deus disse, baixa aí meu filho, calma lá, não é por aí, a coisa não, você tem que ser humilde. O mundo espiritual não há lugar para soberba, para arrogância. Você tem que ser simples e comum, você tem que ser profundo sem ser confuso. No mundo espiritual você tem que ser assim, unidos, viu? Que tem que ter amor, e quem ama não cobra, quem ama oferece. Diga para o seu irmão aí mais uma vez, segura na mão dele, diga, quem ama não cobra, oferece. Eu fui pregar em Goiânia no seminário para casais, e pregando no seminário para casais, eu disse para os irmãos, diga uma palavra linda para sua esposa. Aí eu olhei assim para a plateia, vi tantas irmãs com cara ruim, com obreiros com cara ruim, eu escutei um obreiro dizer assim, a paz do Senhor, irmão. Repreendido, diga uma palavra bonita para sua amada. Ele foi e pegou assim, paz do Senhor, irmão. Eu é do Maranhão, eu é do Piauí. Do Ceará, do Juazeiro, essa lugar, né? Eu não sei. Muito bem, queridos irmãos, certo que o que me chama muito a atenção neste texto que nós acabamos de ler é que Deus separou as coisas. Deus, ele é inteligente, Deus, ele é organizado, e Deus é detalhista nas coisas. Observe bem, Deus separou os animais, Deus separou os alimentos, e Deus separou Noé e a sua família. O interessante é, entre tu e toda a tua família. Ou seja, Deus estava falando aqui que ele tinha que preservar a sua família, guardar a sua família. Aí eu me pergunto, você está guardando a tua família? Tem orado pela tua família? Estás pregando para a tua família? Como está a tua família? Como está o teu lar? Como está o teu relacionamento de sogra e de sogro? Como está o teu relacionamento de pai e filho? Como está o teu relacionamento de marido e mulher? Deus diz para ele, entre tu e toda a tua família, a esposa, os filhos, todos unidos. Lá no Maranhão, assim, aqui não tem, mas lá no Maranhão tem gente que diz assim, sogra é igual esperança, é a última que morre. Alguns dizem, sogra é como macaxeira, só presta debaixo do chão.
assim, é a sogra que não vai bem com a cara do genro, o genro não vai na cara da sogra, e fica aquela guerra tremenda, o filho não fala mais com o pai não fala mais com o filho, fica aquela desunião tremenda. Estão todo mundo, irmão, num primeiro andar da arca, no mundo de pecado. Agora, quem está num terceiro andar da arca, num terceiro andar da arca, no mundo espiritual, são unidos, são simples, o amor de Deus reina. É como os crentes da igreja primitiva, quando alguém vem que não consegue olhar na cara do outro, logo ele repreende, se não é de Deus. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que perdoar ele. Quem está no terceiro andar da arca é dominado pelo Espírito Santo. Quem é dominado pelo Espírito Santo, ele não é bode, ele é ovelha, ele é manso e humilde, e ele aprende com o mestre dos mestres, chamado Jesus Cristo. Quem é dominado pelo Espírito Santo, ele é sensível, ele se aquebranta, ele se rende, ele se dobra, ele se curva. Quando ele está errado, ele reconhece e diz: eu pequei, eu me humilho diante da tua misericórdia. É como Davi foi gigante, foi rei, sacerdote, profeta, recebeu 3 tipos de unções, 3 tipos de olhos diferentes. Como, meus amados irmãos, ele se sentiu um lixo, e se humilhou ao ponto de dizer: tire tudo da minha vida, eterno, mas não retires da minha vida o teu Espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero ser cheio do teu Espírito, não me deixe viver vazio, eu quero viver no mundo espiritual, eu quero andar guiado por ele. Queridos irmãos, o Espírito Santo quer encher a tua vida, ele quer falar contigo, ele quer revelar os mistérios dele na tua vida. O Espírito Santo quer conviver contigo, relacionar com você. Você acredita nisso? Que glória a Jesus. Agora, o que me chama a atenção é que Deus disse para Noé, faz uma janela na arca, onde tu ficares, lá em cima, no terceiro andar da arca. Deus é detalhista. Diga para o seu irmão: Deus é detalhista. Deus é detalhista. Mais uma vez, para você entender, qual degrau da arca que você está? Qual degrau da arca que você está? Aleluia. Tem gente que nunca saiu de baixo, né? Lá no Maranhão, aqui não é diferente, né? Tem outros que estão no segundo, né? Tem os pregadores, irmão, lá na minha terra, misericórdia, para pregar na igreja ele cobra caro, fica nos melhores hotéis, e chega na igreja, ele bota banca, e fica aquele negócio, reclama com o som. Mas o som dá o melhor som ali. Um dia o inimigo não queria me pegar nessa doença. Cheguei na igreja, numa hora de pregadorzão, alô, oi, glória, aleluia, som bom. Eu coitado lá se matando, lá suado, e dizendo que o som estava ouvindo, som bom. Quando foi um dia, eu peguei um pregador na mentira, que na minha igreja também mexe com som. E aí ele começou, oi, irmão, tira só um pouquinho, grave e tal, não sei o que. Eu fiz só que mexer no botão, só fazendo que mexer. Oi, obrigado, irmão, tá ótimo. Pregador bestimente, irmão, também, misericórdia. Tem uns camaradas que, misericórdia, não pode andar de avião, que quando ele desce de volta, ele já desce diferente, né? Orgulho toma de conta. A primeira vez que você viaja de avião, claro, a primeira vez você fica mais crente do que todos os dias, né? Primeiro, lá na hora que o avião vai subir, aí você lá, é 2 momentos do crente, que é a subida e a descida. Quando ele vai subir a primeira vez, você, oh Deus, não deixa esse avião cair, não, Jesus, não dá vontade de gritar, irmão. A primeira vez que eu viajei de avião, parecia que eu queria mandar o piloto parar. Eu queria mandar o avião parar para descer. O susto foi tremendo. Só que quando eu desci na terra, aí já desci diferente, ó. Aí desci diferente. Rapaz, meu Deus, eu tô de avião, não ando mais de jegue, de ônibus, né? Lá a gente chama ônibus pau de arara, né? Não ando mais, né? Eu não ando mais de jumento no Nordeste. Aí de repente estou de avião. Aí você já fica diferente, já tem um celular diferente, né? Já fica diferente. Alô, pastor Fabiana, já é diferente a forma de falar. Aí outros pregadores, quando rapaz, eu estou precisando que você venha pregar na minha igreja no dia 5, nos cobreiros, me ligue 4 horas, que eu tenho que ligar para a secretária fulana, para saber como é que está a minha agenda. Mentira, a agenda dele está na frente dele, né? Então, irmãos, é isso que está acontecendo hoje. É aquilo que parece, mas não é, igual plástico. Mas parece, mas não é. E tem crentes que é igual isso, parece, mas não é. É a casca pura. Agora Deus quer que nós estejamos no mundo espiritual,
o ciclo do Espírito Santo. E Noé abriu a janelazinha e a soltou. E ela voltou. Por que ela voltou? Ela não encontrou um lugar para pousar. E o que aconteceu com ela? A Bíblia diz que Deus deu ordem a Noé que estendesse a sua mão. E ela pousou na mão de Noé e a recolheu para dentro da arca novamente. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Uma lição tremenda de um crente íntimo que tem intimidade com Deus, crente santo. Em outras palavras, ele olhou, viu a pomba, perguntou: por que voltaste? Não achei lugar para pousar. Aí ele estende a mão e diz: pois pousa aqui, aqui ainda há um lugar para você. Entra dentro da minha casa. Você é bem-vindo aqui. Você pode levantar a sua mão. Diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo nesta casa. Convide ele para entrar dentro da sua vida. Deixa ele dirigir a sua vida. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. E ele então recolheu para dentro da arca novamente o Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui esta noite. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Ele sabe como é que está a sua vida. Aleluia. Ele sabe se você é orgulhoso. Ele sabe se você está em pecado. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe se você é um crente espiritual. Ele sabe disso. Ele sabe. O Espírito conhece todas essas coisas. Simplesmente somos só um canal. Mas eu quero dizer que nós, a igreja do arrebatamento, é a igreja aquela que está no centro da vontade de Deus. E vamos parar, meus irmãos, de parecer, mas não é. Chegou o tempo, vamos mudar isso, vamos voltar. É tão bom ser cheio do Espírito Santo. É tão gostoso nós sentirmos a presença de Deus. Eu era tão orgulhoso que eu criticava, eu levava para a igreja uma agenda e uma caneta para criticar os pastores que iam pregar na minha frente. Quando foi um dia, Deus me quebrou, Deus me moldou, Deus me fez ficar mudo, gago, eu fui subir a tribuna e não saiu nada. Aí comecei, me perdi na mensagem, de repente comecei a falar coisa que não tinha na Bíblia, comecei a contar a história de A e de B, aí Deus me quebrou, não dormi à noite, fiquei aquele vazio tremendo. Deus quer lhe encher do teu espírito. Deus quer que nós estejamos no mundo espiritual. E o crente no mundo espiritual, ele tem estrutura para receber aquilo que Deus tem preparado para ele. Infelizmente tem pessoas que ainda não foram abençoados porque não tem estrutura espiritual para receber. Porque se ele receber, só para a cabeça, e quando subir para a cabeça, misericórdia, né? Esquece os pequenininhos, ele pisa em cima, ele despreza, ele chuta, faz e acontece, é assim. Mas sejamos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele nós não podemos viver, não conseguimos fazer nada. Ele é tudo na nossa vida. Sejamos do mundo espiritual, dominado por Ele, guiado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nos dias de hoje, queridos, é uma necessidade. E eu preciso, você precisa desesperadamente, urgentemente clamar isso e dizer: Deus, me enche do teu Espírito, me enche da tua glória. Deus quer que você seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, na escola, seja lá onde você estiver. O Espírito Santo de Deus tem que estar na tua vida, porque você tem Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu quero estar no mundo espiritual. Olhe para o seu irmão e pergunte: você está no primeiro ou no terceiro andar da arca? E aí, irmão Martins, qual é o degrau da arca que existe? No terceiro. Então, mais uma vez, diga-se: meus parabéns, irmãos. Vai, meus parabéns. Que você é diferente. Você está no terceiro andar da arca. Aleluia. Bendito é o nome eterno. Aleluia. No terceiro andar da arca estava a pomba, símbolo da simplicidade, da pureza, da ternura, da paz, da verdade, da justiça
estava lá, Noé e sua família. Fala da igreja, fala do relacionamento com o sacerdote e a igreja. Noé era um símbolo do líder, a família era símbolo da igreja. Qual é o teu relacionamento com o teu pastor? Você gosta do teu pastor? Tem zelado pelo teu pastor? Você ama o teu pastor? Tem cuidado do teu pastor? Você tem ligado para ele? Pastor, como você está? Você tem se preocupado com ele, com a família dele? Isso nos dá uma lição de família tremenda. E tratando de casamento, então, entra tu e toda a tua família. Deus estava dizendo, a tua família é importante, você não pode entrar sozinho. Queridos irmãos, salve a tua família do inferno. Livre a tua família do fogo eterno. Livre aqueles que lhe pertencem do fogo eterno. Ganhe eles transgressões enquanto você puder. Faça isso. Peça perdão para alguém enquanto você está vivo, porque amanhã não lhe pertence mais. Que tem muita gente que não está na igreja, mas não consegue olhar nos olhos do outro crente, porque o orgulho não deixa, o pecado não deixa, a soberba não deixa, está longe do mundo espiritual. Tem muitos crentes que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Mas não estou dizendo que é o caso dos irmãos, mas você pode sair por aí pregando e dizendo que o mundo espiritual é o lugar que ele tem que estar, que nós temos que estar. A igreja do Senhor tem que estar no mundo espiritual. Tem os crentes que dizem assim, não, eu nasci assim, assim eu vou morrer, né? Eu sou assim, este é o meu jeito, e Deus não quer que eu seja diferente. Meu filho, pelo amor de Deus, deixe Deus me quebrar, deixe Deus me moldar, deixe Deus me amansar assim como amansa o bravo. Deixe Deus pegar você, colocar você de joelho e descer o cajado. É isso que Deus quer. E eu volto a lhe dizer uma coisa como profeta de Deus na terra: precisamos voltar aos princípios primitivos da igreja do Senhor na terra, antes do arrebatamento, antes da volta de Jesus. Precisamos nos consertar com Deus, precisamos nos humilhar mais diante dele e subir no arrebatamento cheio do Espírito Santo. É uma ordem divina, não é um pedido de Deus. Ele disse: enchei-vos do meu Espírito. Quem pode adorar o Senhor? Você pode levantar a sua mão e adorar Deus e dizer: estou no terceiro andar da arca, estou no mundo espiritual. Quem está no mundo espiritual, ele profetiza, ele canta, ele vem ao culto, ele adora, ele oferta, ele é dizimista, ele é obediente. É diferente, irmão. É crente abençoado, é um crente do reteté, é crente do fogo, né? Pode estar quem for pregando, ele está adorando a Deus. Se está doendo ou não, é glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Pega a mão do seu companheiro de banco mais uma vez. Vamos orar agora. Ficamos em pé, por favor.